Igreja amada do Senhor Jesus, que a graça e a paz esteja presente em sua vida e no seio de toda a sua família. Nesta quarta-feira eu quero trazer uma palavra de vida dos Evangelhos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos fala de um encontro. O encontro de um jovem, chamado ali de jovem rico, ou um homem de posição, ou ainda é chamado de um mancebo de qualidade. Ele foi encontrar-se com Jesus porque ele queria fazer uma pergunta a Jesus. Ele chega diante de Jesus, está lá registrado no versículo 18, do capítulo 18 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, e ele diz o seguinte a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ali a conversa, o diálogo, ele transcorre. Vejam, aquele moço, a gente vai descobrindo na leitura do texto que aquele moço, ele é rico, ou seja, ele possui bens. Nós descobrimos também na leitura do texto que essa riqueza lhe confere uma boa posição na sociedade em que ele vivia. Ele era um príncipe, ele era um homem de boa posição social. Ora, ele era rico e ele era de boa posição social. E ele era também um religioso, um estudante das Escrituras, um conhecedor das Escrituras. E ele disse para Jesus: eu tenho observado a lei desde novo, desde pequeno. Bom, ele tinha bens, ele era bem sucedido, ele tinha uma boa posição e ele era religioso. Mas faltava-lhe uma coisa que ele considerava muito importante: herdar a vida eterna. E ele pergunta então a Jesus: o que eu devo fazer? Bom, Jesus, sabendo, por resposta do próprio jovem, que ele se considerava um cumpridor da lei, e olha que a lei, ou os mandamentos, o primeiro deles está lá em Êxodo, capítulo 20, o primeiro mandamento diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ou seja, se nós quisermos cumprir este primeiro mandamento, nada nem ninguém pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida, senão Deus. Pois ele diz: me amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ora, em primeiro lugar, deve pertencer a Deus na nossa vida, mais do que a riqueza, mais do que uma posição social, mais do que uma vida religiosa. Amar a Deus sobre todas as coisas é um bom caminho para se chegar à vida eterna. Então Jesus propõe àquele jovem que dizia observar a lei já há algum tempo, Jesus o desafia. Jesus diz a ele: então vai, vende os teus bens, distribui entre os pobres, então vem e segue-me.
ele perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus lhe disse o que ele precisaria fazer. Ele parou, pensou, considerou a minha posição entre o meu povo, as minhas riquezas. Tenho que vender todos os meus bens, eu vou ficar pobre. Não, isso não. E ele disse não a Jesus. Deu as costas, baixou a cabeça, entristecido, e voltou para a sua casa, para as suas propriedades, para o aconchego da sua posição social, para o seu alto ego religioso, que lhe dizia que ele era um cumpridor da lei. Assim tem sido a decisão de muitos nos dias de hoje. A igreja continua a pregar o Evangelho, continua a pregar às pessoas de boa posição social, às pessoas de posse, às pessoas até que se dizem religiosas, para seguirem a Jesus, mas elas não querem. Elas querem seguir segundo as suas próprias vontades e segundo o seu próprio querer. Pense nisso. O Salmo 37 nos diz assim, no versículo 5, se não me falha a memória. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.